Beleza? Bem-vindos, investidores e investidoras, a mais uma live do quadro Análise de Ações. No quadro de hoje vamos analisar as ações da empresa Ambev, que é a maior cervejaria da América Latina, pertence à maior cervejaria do mundo, que é a AB InBev, né? E tem assunto bom para falar hoje aí, né? A Heineken chegou pesado aí no mercado brasileiro nesses últimos anos, isso acabou afetando a empresa Ambev, que sofreu e está, comparando em níveis históricos aí de preço, comparando com ela mesma, né? Não com outras empresas, mas comparando com ela mesma, está sendo negociada aí com um índice preço por lucro, né? Que é um dos principais indicadores da análise fundamentalista, abaixo do que aquele que ela vinha negociando nos últimos 10 anos. Então muita gente estava perguntando se era hora de comprar, se não era hora de comprar. E logicamente, com base nas demandas de vocês, apesar de não estar produzindo tanto conteúdo quanto antigamente, que eu tô com muita coisa aí, e o pessoal tá chegando aí, Thiago falou, rumo ao exame CNPI, boa sorte, meu cara, vai com tudo. É difícil, mas vale a pena, tá? Principalmente para quem quer trabalhar no mercado, né? Ou para quem quer falar e recomendar ações ou títulos de valores imobiliários, outros como FIIs, também precisa do CNPI, tá? Cuidado aí quem acompanha o conteúdo de finanças na internet, que para falar de ações, para falar de FIIs diretamente, se é ou se não é bom alguma coisa, o CNPI é uma exigência legal no Brasil. Apesar de que no Brasil a exigência legal não vale muito, né? Muita gente muito famosa aí não tem CNPI, fala sobre bolsa, sobre investir em ações especificamente, sem o menor problema, tá? Mas tem que tomar cuidado porque regulatoriamente falando, precisa. Tá? Mas boa sorte aí pro amigo. E com base no que vocês demandaram, a gente vai falar aí sobre a Ambev. Eu vi que vocês mandaram algumas perguntas comparando com Heineken, perguntando sobre os números dos códigos das ações, talvez porque na última live do quadro de ações, que foi há 2 semanas, a gente falou bastante sobre Itaú e sobre Itaúsa também, então foram 3 códigos que a gente acabou analisando naquela live. Eu vou responder uma pergunta sobre isso hoje para deixar um pouco mais claro. Tá? Vou comparar a Ambev com o Itaú, apesar de não serem do mesmo setor, e vou responder outras perguntas ali que eu já vi que vocês mandaram, beleza? E mais uma segunda aí, às 8 da noite ao vivo, difundindo a educação financeira e parabenizando também todo mundo que gasta um tempo e vem aqui e participa, porque poderia estar fazendo outras coisas que não iam agregar tanto para o nosso futuro, né? Então lembrem sempre que é do nosso interesse estar aqui, tanto o meu, porque quem ensina aprende 2 vezes, que eu gosto dessa frase, mas quanto de vocês também, tá? Um conteúdo independente aí sobre como aprender a investir com segurança. A gente fala aqui de conhecimento aplicado ao mercado de ações, mas os princípios de investir, de viver com menos do que se ganha, de se educar financeiramente, de saber mais sobre investimentos, ele se expande, né? Não fica, a pessoa aprende numa live aqui sobre ações, mas aprende sobre negócios, aprende sobre educação financeira, planejamento de aposentadoria, tá? O pessoal que tá aí, Murilo, meu amigo, tá aí na live, firme e forte, um abraço, cara. Pessoal que tá aí, quiser mandar de onde tá falando, pra gente ver de onde que tá falando as conexões. Na última live tinha bastante gente do Nordeste, e já manda a cidade e o estado, né? Que às vezes a cidade só não dá pra saber. Beleza? E aí a gente vai falar aqui, antes de partir pra falar de Ambev, semana passada a gente falou sobre FIIs, e é importante lembrar aqui que o que eu ensino é com base na estratégia fundamentalista, lógico, tá? Não é análise gráfica aqui. O foco do investidor de renda variável, seja de FIIs ou seja de ações, ele deve estar no longo prazo. Por quê? Porque no curto prazo o mercado é completamente aleatório. Inclusive, é capaz de uma pessoa que não sabe nada sobre investimentos montar uma carteira errada no de longo prazo, e no curto prazo ela tem um retorno superior. Por exemplo, uma pessoa que compra só um monte de ação só cara ou de FIIs muito caros, para montar a sua primeira carteira de ações, compra 6 empresas assim com uma média de preço por lucro caro. Pode ser que essa pessoa se dê bem no curto prazo, porque às vezes tem justamente ligações dessas empresas que estão mais caras, tem mais sensibilidade a variações de curto prazo no mercado, como taxa de juros, como dólar, dependendo das empresas que as pessoas selecionam.
mas que para ter um resultado acima da média no longo prazo, que é onde está realmente o jogo que tu pode influenciar, porque no curto prazo, apesar de poder ter esses resultados, eles são aleatórios, tá? Porque vão depender das expectativas e do que acontece ali no curto prazo no mercado, que é imprevisível e nem é saudável tu viver tentando acertar movimentações de curto prazo no mercado. Então a estratégia correta aí que eu ensino aqui, e que é a estratégia que, como eu falei, te dá um conhecimento que expande para outras áreas da vida, porque enquanto tu na análise gráfica tu fica vendo ali a cotação, se está subindo, está descendo e quer saber se tem algum desenho ali que vai significar uma queda ou uma alta no curto prazo, a análise fundamentalista vai na raiz do negócio, que é justamente saber se a empresa está sendo negociada cara ou barata, comparando o valor de mercado, né, que é o que importa, com o lucro líquido, com o valor patrimonial, pensar na empresa como um negócio mesmo, ver as vantagens competitivas, a situação dela frente à concorrência, tá? E não acreditem nisso só porque eu estou falando, mas sim porque quem me ensinou isso e quem ensina de verdade isso há muito tempo já, inclusive alguns até falecidos, são os grandes investidores que tiveram resultados consistentes e acima da média no mercado, que é o que importa. Benjamin Graham, Warren Buffett, Joe Greenblatt, que inclusive tem uma pergunta legal dele, ó. E é nesse livro aqui que fala, deixei separado ali. Deve ser um dos poucos livros que tem no Brasil desse aqui, porque não tem traduzido, é antigo. Esse aqui foi um dos primeiros livros que eu li em inglês no mercado porque não tinha traduzido, né? Foi bom. Esse é do Philip Fisher. Philip Fisher é outro, quem quiser se aprofundar em mais conhecimento, indo em uma fonte diferente, inclusive que eu acho melhor do que essa fonte aqui, né, que são os livros, não desmerecendo as lives e os conteúdos raízes aqui, são muito importantes também, mas quem quiser, esse livro aqui e desses outros autores que eu citei, valem bastante a pena, tá? Principalmente Benjamin Graham e Warren Buffett, que um foi o mentor do outro, né? Maicon, boa, responde inbox, depois eu dou uma olhada, meu querido. Agora, o pessoal falou aqui cidade também, falou que tá de Blumenau, alguém falou que é de Blumenau, Quixadá, no Ceará, Presidente Prudente, São Paulo. Acabei engatando aqui falando e não li as cidades ali, coisa linda, essa conexão aí que eu gosto, tá? Pra gente vir nessa sala de aula aqui improvisada no Instagram. E as fontes das informações que eu vou trazer aqui hoje, dos preços e tal, como eu estava falando, da análise fundamentalista, são em primeiro lugar as demonstrações contábeis. Então a gente vai ver, como eu falei, se uma empresa está cara ou barata comparando o lucro líquido com o valor de mercado da empresa. Não só o lucro líquido, né? A receita, dá para comparar tudo com o valor de mercado. O lucro líquido é o ideal porque é o que sobra para o acionista no final. Não adianta uma empresa ter uma receita gigante, mas gastar tanto com despesa com pessoal, tanto com insumo, que chega no final e não tem lucro líquido para pagar dividendos para a gente, né? Que é uma das coisas que a gente gosta também. Tá? Vantagens competitivas, isso vai envolver conhecimento em gestão, vai envolver experiência de vida, dependendo do setor da empresa, cada investidor vai ter uma expertise maior ou menor. Isso vai estar ligado diretamente também com o quanto de tempo e de experiência tu tem no mercado. Eu sempre investi mais em empresa de energia elétrica, eu tenho mais facilidade de saber os ciclos anuais ali, até por também ser funcionário público, entender um pouco melhor dessa parte de direito administrativo, de como funcionam as concessões, as renovações. Inclusive eu trabalho planilhando coisas no setor de licitações no Tribunal de Justiça. Então eu tenho mais facilidade para esses setores. Outras pessoas podem ter mais facilidades para outros setores, como a própria Ambev. Eu fico mais nos setores mais perenes ali, que eu tenho mais facilidade, como banco, de concessões, né? Energia elétrica e saneamento principalmente, que eu já tenho investimento nisso aí faz bastante tempo, né? Mais de 10 anos aí para várias empresas, bancos, energia elétrica e saneamento, mais de 10 anos. Beleza? Inclusive vou falar depois ali que eu vi que tem uma pergunta de melhores ações para iniciantes. E aí eu vou falar de algumas ações justamente desses setores que vale a pena dar uma olhada e começar com pouco, né? Tudo que eu ensino aqui, se a pessoa vai começar, eu sempre destaco isso. O bom do mercado hoje é que ele ficou tão democrático
que para tu começar a investir, seja em renda fixa, tesouro direto, ações, fundos imobiliários, com menos de R$100. E hoje, por exemplo, a Ambev, tu consegue comprar uma ação com R$12, R$11,87 no preço de fechamento de hoje. Com fundos imobiliários também, tem aí com 10. Não precisa ser 10 também, né? Ninguém é... Se não tem 500 pila, mas separa uns R$500 para começar a investir, dá para tu montar uma carteira aí com renda fixa, ações, fundos imobiliários. E como eu falei, o ponto positivo é que tu bota esse dinheiro para jogo só para aprender. E aí com o tempo, se tu for se sentindo confortável, tu vai investindo cada vez mais em renda variável, enquanto que no começo a pessoa vai entrando aos poucos em renda variável, mas tem que entrar, mesmo que seja com medo mesmo, mas vai com pouco. Mas foca em renda fixa, né? Que é o mercado ideal para quem está vindo aí dos investimentos mais arcaicos. O pessoal que está vindo da poupança, o pessoal que não investe ainda, começa pelo tesouro direto ali, forma reserva de emergência no Tesouro Selic. Se quer um investimento mais de longo prazo, bem seguro também, compra os títulos do Tesouro indexados à inflação, que estão pagando IPCA mais 6. Deixa eu só ver aqui vamos ver as taxas que estão pagando hoje aqui, só para não falar que é errado. Então, olha só, hoje em dia, essa é a taxa que está pagando aí para quem está começando agora, né? Que mesmo que vá começar devagarinho em renda variável, mas a maior parte do dinheiro, se tu quer investir por longo prazo e garantir uma rentabilidade vinculada à inflação, que no Brasil é importante, principalmente num governo que gasta mais do que arrecada, né, o que tende a gerar mais inflação, te protege dessa inflação, que se disparar, tu tá protegido. Se a inflação for 50%, não tem problema. Vai embutir na rentabilidade. Claro que não vai adiantar nada, né, os 50%, porque só vai ser o teu dinheiro perdendo valor. Mas ele vai te garantir essa rentabilidade e sempre vai te dar 6,11 positivo, caso tu leve até o vencimento do contrato, que nesse caso aqui é 15/5/2029. Se quiser vender no meio, pode ganhar ou pode perder dinheiro, dependendo de como estão as taxas ali naquele momento. Se tu comprou um título pagando IPCA mais 6, e aí passou um período e começou o governo a piorar a situação fiscal ali, piorar as contas públicas e começa a ter que pagar mais taxa, começa a ter que pagar IPCA mais 7, IPCA mais 8, naturalmente que o teu título vai perder valor, para tu vender no meio do caminho, como eu estou falando, né? Enquanto que se tu vai carregar esse título até o final, tu vai ter a rentabilidade que está contratada ali. E da mesma forma, se os títulos começarem a ficar melhor, se o Brasil começar a ter mais demanda pelos títulos públicos e precisar oferecer menos taxa, IPCA mais 5, IPCA mais 4, o teu título vai ter uma rentabilidade maior do que essa contratada aqui, caso tu queira vender no meio do caminho. O pessoal tá mandando as cidades ainda. Ia B. Azevedo de Goiânia, Goiás. O pessoal falou antes ali também de outras cidades. Show de bola. Tamo junto aí. De Florianópolis para Goiás, pro Ceará ali, que já falaram que estão aí também. Beleza? Então vamos analisar o preço por lucro da Ambev aqui, que é o que importa. Estamos falando tanto desses fundamentos aí, não estamos falando da Ambev. Tá? Preço por lucro é, como eu falei, o valor de mercado dividido pelo lucro líquido da empresa. Se tu tem uma padaria que vale R$100 mil, numa situação hipotética de que ela tivesse o capital aberto negociado na bolsa, e ela valesse R$100 mil e ela desse um lucro líquido de R$10 mil anual, isso significa que o preço por lucro dela seria 10, tá? E aí ficou fácil também para calcular a taxa de lucratividade, ou earnings yield em inglês, porque ela é justamente o preço por lucro ao contrário, ou seja, 1 dividido por 10, que dá 0,1, que significa 10% anual, uma taxa de lucratividade de 10% anual. O preço por lucro é assim, quanto maior ele é, pior ele é. Por quê? Porque significa que mais preço tu estás pagando pelos lucros da empresa. Eu sempre transformo ele no earnings yield aqui, porque é uma forma da gente comparar essa taxa com oportunidades de investimento. Não é só falar, o PL é 40, o PL é 5. E aí tu vai ver os títulos de renda fixa, eles estão em porcentagem. Como é que tu faz para resolver esse problema de comparação? Tu transforma o preço por lucro em taxa de lucratividade, que é esse earnings yield que eu estou falando.
No caso da Ambev, um preço por lucro de 12,90, ou seja, pior do que esse 10 aqui que eu estava usando como hipótese, porque é maior o preço por lucro, mais preço a gente paga pelo lucro da empresa para se tornar sócio, significa uma taxa de lucratividade de 7,75%. Então, 7,75% é o earnings yield. O que já significa que a gente não tem uma margem de segurança na Ambev quando comparado com os títulos de renda fixa. Eu estava mostrando aqui os títulos indexados à inflação, que tem o IPCA ali. Mas para fazer o cálculo da margem de segurança, a gente vai nos pré-fixados, que hoje estão pagando 11,5%. Tá? Quase 4% aí de margem negativa de segurança, digamos assim. O que já é um ponto negativo para a Ambev. Tem outros pontos positivos que eu vou trazer aqui. Ela tem um nível de endividamento bom, é líder no setor, tem várias das marcas mais famosas aí, principalmente aqui na América, né? Tanto na América do Sul quanto na América do Norte. E até porque a Ambev comprou a Bud, né? A AB InBev comprou a Ambev, mas que já tinham comprado a Bud, e eles têm marcas como Budweiser, as do Brasil aqui as mais importantes, Beck's é deles, Corona é deles, Quilmes é deles. Então, é por isso que são a maior cervejaria do mundo, né? E isso é um ponto positivo porque, como eu falei, para análise fundamentalista é importante analisar as vantagens competitivas das empresas. E as vantagens competitivas, entre elas, lógico, está a parte de marketing. Né? E dentro da parte de marketing está a parte de marcas. E a Ambev, com certeza, aí, provavelmente se não é a maior, mas só a Heineken pode se comparar com ela, sendo que a Heineken tem menos marcas, né? Tanto menos marcas premium, quanto menos marcas de preços mais baratos ali. Apesar da marca Heineken mesmo, ser muito forte, principalmente para quem gosta de... Né, o pessoal da Europa que gosta de Champions League, a Heineken domina um mercado muito grande lá, que é o grande diferencial deles. Né? Até no Brasil é famoso por causa disso. Bastante gente hoje já acompanha a Champions League aqui, que é uma jogada de marketing que constrói a marca da Ambev e que talvez seja o motivo dela ser a marca mais famosa de cerveja, né? Talvez seja esse o motivo. Tá? Eu estava falando do endividamento da empresa, que é negativo, e o que significa que a empresa tem um endividamento líquido negativo? Não significa que ela não tenha dívida, até porque nem faz sentido uma empresa do tamanho da Ambev não carregar nada de dívida, já que ela tem um retorno sobre patrimônio líquido acima de uma taxa de dívidas que ela consegue pegar. Tá? Hoje ela dá um retorno de 16,7% sobre o valor do patrimônio líquido dela. Então, se ela pode pegar dívida por um preço, digamos assim, por 11%, 12%, um pouco 13%, ela tem um ganho ali de margem que ela pode se alavancar um pouco, não tanto, não é tanta margem que ela tem acima. E ela faz isso, ela tem uma dívida mais de só 3,8 bilhões, quando que ela tem só em caixa 13,9. Então ela tem uma dívida líquida negativa justamente por isso. Ela tem 10 bi em caixa sobrando, que esses 10 bi logicamente não fica lá só na conta corrente, né? Ele fica rendendo ali e investido, porque essas empresas elas são tão grandes que tem setores dentro da própria empresa ali só para cuidar desse dinheiro, né? A parte da tesouraria da empresa. Tá? Isso leva a Ambev a ter um indicador de dívida líquida sobre patrimônio negativo. Por quê? Porque a dívida é negativa. Tá? Se for ver a dívida bruta sobre o valor do patrimônio, é 3,8 bilhões sobre um patrimônio líquido de 86 bi. Tá? Ou seja, só 4% de dívida na comparação com o patrimônio. Muito bom. Beleza? O problema é, como eu falei, esse é um nível de endividamento, mas não diz respeito ao preço. Tá? A gente está falando aqui só de um aspecto interno da empresa, é a dívida dela comparada ao patrimônio. Mas e o preço? O preço é 187 bi, enquanto que o patrimônio é 86 bi. Então, nesse aspecto também, apesar de, como eu vou mostrar depois aqui, já vou até aproveitar para abrir o site aqui, para já mostrar o comparador histórico, e aí eu vou narrando para o pessoal que escuta depois no podcast, e que apesar desse preço comparado do valor de mercado 187 bi e o valor do patrimônio 86, que leva a um preço por valor patrimonial, que é o segundo indicador mais importante da análise fundamentalista, de 2,16, ou seja, para cada R$1 de patrimônio líquido, que patrimônio líquido o que é?
é o ativo livre de dívidas da empresa. Pegando uma pessoa como exemplo, e que eu sempre dou esse exemplo aqui porque é um exemplo claro e fácil, a pessoa pode ter um carro de 100 mil e uma casa de 400 mil. Tá? Isso não significa que o patrimônio dele seja 500 mil, que é a soma da casa de 400 mais o carro de 100. O patrimônio líquido dele vai ser o ativo livre de dívidas. Se ele acabou de pegar essas dívidas e está pagando as primeiras parcelas, ele não tem patrimônio líquido nenhum ali, porque tudo está financiado com o passivo. Tá? Então é por isso que a gente sempre compara o preço com o patrimônio líquido e nunca o preço com o ativo. Porque se tu comparar o preço com o ativo, tu pode ser, no caso da Ambev não, porque não tem dívida, né? Mas se fosse uma empresa altamente endividada, te leva a conclusões erradas de investimento e tu pode acabar pagando muito caro ali na comparação com o patrimônio, que é o que realmente importa, porque é o que está livre de dívidas, é o que tu leva para casa ao se tornar sócio da empresa. E no caso da Ambev, hoje tu paga para cada R$1 de patrimônio líquido R$ 2,16, que é o resultado da divisão do valor de mercado de 187 por 86. Quem escutar essa aula aqui vai aprender esse preço por valor patrimonial aí, depois bota no replay aí, que eu expliquei bem direitinho. E é um indicador muito importante, tá? Para saber aí, quem já investe em ações às vezes não sabe, né? Muita gente chega aqui que já investe em ações, mas não sabe como tá fazendo direito. Dá uma olhadinha lá na média dos preços das ações da tua carteira, tanto no indicador preço por valor patrimonial, quanto no indicador preço por lucro que eu expliquei aqui hoje. Vai ser um exercício bom para vocês fazerem. Beleza? Vamos para o próximo ponto aqui. Vocês perguntaram da comparação com outras empresas, tá? Mas eu vou mostrar agora, como eu tinha falado para vocês, a evolução do preço comparado à própria Ambev, tá? Sempre que eu falo da comparação de preço, tá caro ou tá barato, vai depender do ponto de comparação. A gente comparou com a renda fixa agora. Vimos que não tem margem de segurança. Tá? O earnings yield da empresa, a taxa de lucratividade é menor do que a taxa que a gente consegue no Tesouro Direto, que seria uma taxa livre de riscos, porque ela é garantida pelo Tesouro Federal e porque daqui a 4, 5 anos a gente vai receber exatamente o que a gente contratou. Outro ponto de vista para dizer se está caro ou barato é comparar com outras empresas da nossa bolsa, ou com a nossa bolsa de forma geral, que eu vou fazer depois, ou com outras empresas ali que vocês perguntaram, né? Itaú, Neoenergia, Sanepar, que inclusive todas essas empresas têm episódios no podcast já gravado. E outra comparação é com a própria empresa, saber o preço dela hoje comparado ao que estava, o que não significa tanta coisa assim, mas já mostra alguma âncora do que já foi, né? É importante também, e com empresas do mesmo setor. No caso, eu escolhi aqui a Heineken para comparar, e aí eu vou trazer também para discussão alguns pontos importantes dessa comparação, porque a Heineken só consegue comprar investindo lá fora. Tá? Lá fora eu tenho dinheiro lá fora direto, mas eu invisto de forma diversificada com mais eficiência através de fundos de índice. Indiretamente eu acabo tendo Heineken, mas é uma proporção pequena porque ela não é uma empresa tão grande assim como comparada a Google, Microsoft, que tu acaba comprando mais quando investe através de ETFs. Inclusive, depois eu posso até fazer uma live aqui falando sobre investimentos no exterior. Algumas pessoas já pediram, mas como eu já tinha uma agenda mais ou menos ali que eu queria falar de ações e FIIs, mas depois a gente pode até fazer aqui, que é bem interessante. Mas vou falar sobre algumas coisas dessas diferenças de investir no Brasil e no exterior daqui a pouco aqui. Tá? Primeiro vamos mostrar aqui a evolução do preço da Ambev contra ela própria. Ou seja, comparar o preço por lucro histórico aqui. A câmera estava meio virada. FB Santana perguntou onde achar o podcast. O podcast é a gravação desses episódios aqui das lives, fica no Spotify e tu consegue acessar ele pelo link do meu perfil. Tá? E aí lá tem vários episódios, tanto de ações quanto de fundos imobiliários. Bom para conhecer esses dois principais tipos de investimento aí, que são os investimentos que mais te ajudam para alcançar a liberdade financeira / aposentadoria, para quem sabe investir, né? Para quem sabe analisar os fundamentos, como eu ensino aqui, para quem segue a análise fundamentalista, monta uma carteira diversificada com boas empresas e bons imóveis
e carrega com foco nos fundamentos e no longo prazo, beleza? Depois confere lá, por enquanto fica aqui, que ao vivo é mais gostoso. Mas depois confere os episódios lá, que tem bastante aprendizado. Cada episódio é legal, que como a live vem com perguntas, né? Sempre tem aprendizados novos aí a cada episódio, que não fica tão quadrado assim o roteiro, né? Essa troca de ideia que vai acontecendo e eu colho as perguntas com vocês é bem boa. Então tá. Vamos ver o PL histórico aqui da empresa e o PVP histórico. Aqui já atualizou com o preço de hoje. Então, quando eu falo que está barata o cara na comparação com a própria empresa, a gente pode dizer que está barato. Por quê? Porque olha só. Aqui foi uma coisa não recorrente, foi a parte, mas se pegar o preço por lucro histórico da empresa, ó, ela negociava 21 vezes o lucro aqui em 2014, há 10 anos atrás, 22, 20. E o lucro da empresa não subiu tanto. O motivo dessa queda aqui não foi uma subida de preço, de lucro, né? Duas coisas podem alterar o preço por lucro: o preço e o lucro. Tá? E no caso aqui, o que aconteceu com a Ambev foi que o preço dela caiu muito, enquanto que o lucro, na verdade, está na máxima, tá? Nas máximas aí dos últimos 10 anos. Mas se for considerar a inflação, basicamente ficou de lado aqui, tá? Saiu de 12 para 14, um pouquinho mais do que 14 bi em 10 anos. Até perdeu para a inflação, se for considerar. Mas olha só, constância no pagamento de dividendos. Isso é um outro ponto positivo da empresa. Empresa sólida, pagadora de dividendos, baixo endividamento, lucro em todos os anos dos últimos 10 anos. Na comparação do preço por lucro dela própria, barata. Porém, na comparação com títulos de renda fixa e outras empresas que a gente vai falar depois, não está tão barata assim. Por isso que o que eu trago aqui é sempre uma resposta mais complexa, né? Que muita gente não gosta de ouvir hoje em dia, né? Não adianta só falar, querer ser direto ao ponto e não querer explicar as coisas, porque tudo vai depender do ponto de vista, como eu estou falando aqui. Tá? Então, para uma empresa que negociava uma média de taxa de lucratividade de 5% e hoje está negociando a 7, 7,5%, quase 8%, desse ponto de vista da empresa com o histórico dela mesma, a Ambev está barata. Deixa eu ver, eu esqueci de botar a pergunta aqui. Ó, já recebi a pergunta do Gabriel aqui, perguntou da Ambev, depois eu vou responder. Mas deixa eu vir aqui dar... Beleza. Vamos comparar agora então a Heineken com a Ambev. Como eu mostrei aqui, a taxa de lucratividade da Ambev hoje nesse preço está 7,7%. É com base nessa taxa de lucratividade que a gente vai comparar com a Heineken. E aí, para comparar com a Heineken, eu venho no site aqui, eu já mostrei para vocês o site que eu uso para analisar empresas do Brasil. E esse aqui é um bom site para analisar empresas do exterior, tá? Guru Focus. E aí só vai mudar o nome dos indicadores aqui porque é em inglês, né? Algumas coisas ficam parecidas, mas ó, no caso a gente quer saber PE Ratio, que é o Price to Earnings Ratio, que é o preço por lucro em português, 23. Então, se é 23, 1 sobre 23, 4,3%, ou seja, bem mais cara do que a Ambev. Uma taxa de lucratividade de 4,3%, contra 7,8% da Ambev. Outra coisa importante aqui, tá? Que daí já matando essa comparação de Ambev com Heineken, uma taxa de dividendos de 1,84%, enquanto a Ambev tem uma taxa de dividendos aí de 6,2% anual. Beleza? Mais do que 3 vezes acima. E ainda tem o ponto positivo de que no Brasil, vendas abaixo de R$20 mil no mês são isentas de imposto de renda. Lá fora não importa, você vai pagar 15%. E os dividendos são taxados em 30% para quem investe lá fora, enquanto que no Brasil é isento. O Brasil é muito bom para quem tem dinheiro e para quem investe. Tá? Então, na comparação de Heineken e Ambev, claro que existem outros fatores a serem analisados, das marcas, das estratégias de marketing, mas em se tratando de preço, a Heineken
perde feio para a Ambev. A Ambev é um melhor investimento do que a Heineken, porque, claro, nós somos brasileiros e colhemos desses benefícios de não pagar imposto, dessa isenção de imposto de renda, tanto na venda abaixo de 20 mil, quanto nos dividendos. Então, entre Heineken e Ambev, Ambev é melhor para investir. Beleza? Vamos ver a próxima pergunta aqui. Sempre essa aqui, beleza? Já vou aproveitar para falar sobre isso. Então, a próxima. Quanto preciso investir em Ambev para receber 10 mil mensais em dividendos? E aí vem um aviso importantíssimo antes de começar qualquer cálculo, que é que ações não é o mercado, apesar de que na última live a gente falou sobre Itaú e o Itaú paga com recorrência mensal, é um caso à parte, raríssimo. A maioria das empresas da Bolsa de Valores, das ações, não paga com essa recorrência mensal que o Itaú e os fundos imobiliários pagam. Tá? O mercado ideal para ver e para realmente responder perguntas e planejar saques mensais em dividendos é o mercado de fundos imobiliários. O que eu vou fazer aqui é uma projeção de dividendos anual trazida para mensal, mas que não faz sentido para quem quer recorrência mensal, porque a Ambev paga dividendos somente uma vez por ano. Tá? Essa aqui é a agenda de dividendos da Ambev nos últimos tempos. Ó. Em 2023 pagou no mês 12, em 2022 não pagou. Tá errado aqui, acho que em 2022 pagou sim. Mas ela paga uma vez por ano. Ó. E sempre ali em dezembro ou janeiro. E outra coisa, isso aqui não é garantia nenhuma de que vai continuar sendo assim também. É por isso, mais por esse motivo também, que o mercado de ações não é o ideal para quem quer essa recorrência mensal. Mas, respondendo a pergunta de alguma forma, com essa projeção mensal que a gente faz, tá? A gente tem que fazer o cálculo que eu sempre trago aqui, que nada mais é do que uma regra de 3 simples, tá? Que acaba virando a renda dividido pela taxa mensal. A renda que a gente quer aqui na pergunta é 10 mil reais mensais, o que seria 12 mil por ano, né? E esse 10 mil mensais dividido pela taxa mensal, 6,2%, trazido para a taxa mensal, que é 0,5166%, tá? A gente tem que dividir os 10 mil por essa taxa mensal, que é 0, como é por cento, tem mais 2 zeros na frente, 0,05166, o que leva a um resultado de R$ 1.935.000 reais aproximadamente, para tu ter, em média, dividendos aí de 10 mil mensais, que no caso da Ambev são pagos concentrados uma vez por ano. Ou seja, esse cálculo aqui muito mais a pergunta que ele responde é quanto precisa investir para ter 120 mil anuais em dividendos. Essa seria a pergunta correta, tá? Eu só trouxe para a taxa mensal, mas a Ambev não paga mensal, paga apenas uma vez por ano. Lembre disso. Pergunta aqui que mandaram na live agora. Estou com prejuízo em Ambev. É jogo vender e investir em algo mais interessante? A Ambev é uma empresa que por muito tempo, e até pelo discurso de que às vezes as pessoas compram por motivos que não são financeiros, né? Mas sim por motivos porque às vezes toma cerveja, gosta, acha que porque toma aquela cerveja vai se interessar mais por aquele investimento. Muita gente comprou também porque viu a história do Jorge Paulo Lemann, do Sicupira e dos caras que vieram desde o Garantia para construir a Ambev, né? O Garantia, que era o banco, né? Eles compraram a história deles, que está no livro Sonho Grande. Mas eu já deixo aqui, inclusive, um problema disso. Eu gostava bastante de ler essas histórias de empreendedores, assim, mas com a experiência e o tempo vai passando, eu descobri que isso acaba ancorando, tu acaba criando, idealizando uma coisa que na prática, né, até pela vivência que eu tenho no Conselho da Previdência do Estado aqui, a gente consegue ver que as coisas acontecem muito além do que está descrito nos livrinhos ali. Inclusive as partes mais importantes das histórias desses grandes empreendedores, desses grandes tomadores de risco, que no final das contas é o que eles são, as coisas mais importantes ali às vezes nem podem ir para o livro, então tem que tomar cuidado com isso e sempre buscar fontes diferentes, né? Se tu for ficar vendo a história da
das empresas contadas pela própria empresa ou pelos empreendedores que criaram a empresa ou por alguém que escreve livros financiado por esses caras, tu vai ancorar a tua percepção da coisa com muito otimismo e vai aceitar pagar caro. É o que aconteceu com a Ambev, é o que aconteceu com a OGX do Eike Batista. As pessoas liam o livro, achavam que ele era um empreendedor do século, sendo que, na verdade, o Eike Batista era bem claro para mim que ele era uma grande fraude desde o início. Ele dava várias demonstrações de que ele era bem limitado intelectualmente, digamos assim, para não dizer outra coisa, tá? E agora, se tu tá com prejuízo em Ambev, é jogo vender e investir em algo mais interessante. Se tu tá buscando retorno maior, tá? Se tu investiu tudo vai depender do que tu busca e de como tá a tua composição atual da tua carteira. A Ambev pode fazer sentido para uma carteira de investimentos pela segurança, pela solidez, fato dela ter dívida negativa, pagar dividendos, tá? Agora, se tu busca mais retorno potencial, não é a Ambev que tu vai buscar. Aí tu pode buscar outras empresas que estão sendo vendidas por preços mais baratos, Sanepar, por exemplo, até tem uma pergunta ali da Sanepar. Se quiser uma coisa mais arriscada mesmo, tem a Boa Safra, que inclusive tem um episódio aqui no podcast também que eu falei sobre Boa Safra, que eu invisto em Boa Safra, tá? Que é uma small cap de sementes. Mas como eu falei, vai ser mais arriscado. Tudo vai depender daquilo que tu tá buscando. Mas mesmo para quem busca segurança, eu não gosto tanto de Ambev assim, porque tem outros, lógico, em outros setores, né? Mas tem empresas aí mais baratas que também são bem sólidas, dão lucro recorrente por mais de 10 anos e estão mais baratas, como eu falei, do que a Ambev, que é sempre a preferência que a gente deve dar, né? Respondi a pergunta aqui da recorrência mensal, e falando sobre recorrência mensal, a última live também teve uma pergunta parecida, foi sobre BTLG11. O pessoal gostou bastante, falou bem da live de BTLG11, que é um FII, aí sim, ideal para quem busca essa recorrência mensal, ideal para quem está na fase de usufruto já da vida financeira, tá? E aí quem quiser saber mais sobre FIIs, tem não só sobre BTLG11, tem outros episódios, mas a última foi sobre BTLG11 e está lá no podcast. Para acessar é o link que está no meu perfil aqui mesmo do Instagram, tá? É lá no Spotify. Vamos para a próxima pergunta. Qual a diferença entre os números 3, 4 e 11 nos códigos das ações? E às vezes tem até outros números, né? Tem 5, 6. E essa dúvida é bem boa, essa pergunta. Basicamente, as ações de número 3 são as ações ordinárias, ou seja, as que dão direito a voto. E normalmente as que têm mais direito para o pequeno acionista. Normalmente as de número 3 são as que dão mais tag along, eu vou falar sobre isso já, que é o que realmente importa, tá? As de número 4, 5 e 6 normalmente são as preferenciais, que aí vai depender de como é a governança da empresa, de como é o estatuto da empresa, para dizer se ela vai ter mais direito a dividendos, se não vai ter mais direito a dividendos. Mas as preferenciais não dão direito a voto. O acionista que quer tomar o controle e indicar presidente, indicar conselheiro, indicar membros de comitê, ele tem que fazer isso via ordinárias. Tá? Então a 4, 5, 6 são preferenciais. Para o pequeno investidor, para nós que vamos comprar só uma fração irrelevante, não é por isso que a gente compra ou não. É mais pelo tag along, como eu falei, que eu já vou explicar. Tá? E o número 11 nos códigos das ações representa units. A Sul América negociava com units, por exemplo, a Sanepar negocia units, a Copel também, que nada mais é do que a junção aí de ordinárias e preferenciais. E eles fazem essa junção para aumentar a liquidez, que é justamente o que importa na hora de investir para nós pequenos investidores. Então, indo além desses números, o que realmente importa para tu escolher a com o melhor número, né, ou a com a melhor classificação, o melhor nível de governança ali para ti, que vai te dar mais direitos, é o tag along, que nada mais é do que a tua possibilidade, é um direito teu, não que tu vai exercer ele, mas ele te garante o direito de, caso o acionista controlador venda a empresa por X, tu pode vender pelo mesmo preço que ele vendeu, ou, dependendo do nível de governança da empresa, por uma fração daquilo. No caso da Ambev, que muita gente às vezes acha que por ser Ambev, ser famosa, ela está classificada no novo mercado, que é um nível de governança
que só tem ordinárias e todas as ordinárias têm 100% de tag along, ou seja, se um acionista controlador tomar o controle da empresa, tu pode vender a tua participação pelo mesmo preço que o controlador vendeu, nesse nível de novo mercado, que não é o nível que a Ambev está. Ela está no nível tradicional, apesar de só ter ordinárias, mas pouca gente sabe disso, e é um ponto negativo o fato de o tag along ser apenas de 80%. Então, caso venha um controlador e compre a empresa, se a Heineken vier e comprar a Ambev, por exemplo, por 100 bi, por 200 bilhões, né, um pouco acima do que está agora, a garantia que a gente vai ter como pequeno investidor, quem investe em Ambev, é vender nesse ato junto com os controladores por 80% do valor. Então, seria um valor de mercado 20% abaixo, tá? 160 bilhões, que se refletiria no valor da tua cota, né? Se no valor da cota no dia tivesse 20, tu ia receber 16, se tu quisesse exercer. Ou se tu não quisesse exercer, quisesse continuar sendo acionista da nova empresa, tu fica com a tua ação. Tá? Como eu falei, o tag along é um direito, não é uma obrigação tua de exercer a venda junto com o controlador. Conteúdo denso, hein? Conteúdo denso. Pergunta mais simples aqui. Primeiros passos para começar a investir para aposentadoria. Então, o primeiro passo, eu diria que é, lógico, viver com menos do que tu ganha, pegar essa diferença e transferir para uma corretora, tá? Pode ser feito via bancos também, mas eu recomendo uma corretora. Quer fazer do jeito certo? Abre uma corretora com baixos custos ou sem custos de transação. E aí eu recomendo Nubank, Rico, que é da XP, e o Banco Inter também. São 3 corretoras boas, bem completas. O Banco Inter, inclusive, tem plataforma internacional e te dão acesso a todos os melhores títulos, assim como as corretoras mais consagradas aí como BTG e XP, que também são boas. Eu uso as duas, inclusive a XP é a que eu uso para investir em ações, e a plataforma é muito boa, tá? Mas as plataformas do Banco Inter, da Nubank e da Rico também são boas para o pequeno investidor, vai te atender perfeitamente. Então, primeiro cria a conta ali, depois pega esse dinheiro que tu vai começar a investir, transfere para essa corretora e monta a tua carteira com os investimentos mais seguros no início, principalmente a reserva de emergência que tu vai formar ela no título Tesouro Selic do Tesouro Direto, tá bom? Então, separa um dinheiro para investir, cria a conta na corretora e investe no Tesouro Direto, que é o primeiro passo aí para começar a investir, e depois continua investindo em conhecimento para tu poder investir cada vez melhor, cada vez com mais retorno, que vai acelerar e tornar a tua jornada para a aposentadoria mais rápida e mais segura, mais tranquila, que é o que a gente quer, né? Não só chegar no fim da jornada, mas aproveitar essa jornada também. Beleza, vamos pegar mais algumas aqui, tem bastante. Mais uma pergunta da live aqui ao vivo, ó. O ideal é comparar papéis do mesmo segmento ou posso comparar com qualquer papel listado? Idealmente, tu vai comparar com papéis do mesmo segmento. Vai ser sempre uma comparação mais justa. Comparar Banco do Brasil com Itaú, Bradesco com Itaú, tá? E depois disso, com qualquer papel listado também não é o ideal. Tu vai comparar, se não é do mesmo setor, tu vai comparar com empresas de tamanho semelhante. Então faz muito mais sentido tu comparar Ambev com Itaú, que são empresas ali com centenas de bilhões de valor de mercado, do que tu comparar Ambev com Boa Safra, que é uma small cap de 2 bi, que vende semente e que, logicamente, é muito mais fácil uma empresa de 2 bi valer 10 vezes mais, ou seja, valer 20 bi em alguns anos, do que uma empresa de 200 bi valer 2 trilhões em alguns anos. Tá? Então busque comparar, a comparação mais justa é com papéis do mesmo segmento e depois com papéis de segmentos mais parecidos e também de tamanhos diferentes, né? Em termos de valor de mercado, patrimônio líquido. Importante prestar atenção nesses aspectos aí. Mais uma pergunta aqui. Já falei sobre Heineken e Ambev. Então vamos para a clássica, né? Para a clássica. Vale a pena investir em Ambev 3, em Ambev? Pelos fatores que eu mencionei aqui hoje, pode fazer sentido sim ter Ambev na tua carteira de ações.
tá? Sendo que esses fatores estão mais ligados à segurança. É uma empresa que deu lucro em todos os anos dos últimos 10 anos, tem um endividamento líquido negativo, tem mais dinheiro em caixa do que de dívida, bem mais, tá? Sobra 10 bi em caixa ali, que logicamente fica investido e rendendo pro acionista, né? E então, por esses fatores, é uma pagadora de dividendos, apesar de pagar só uma vez por ano, paga um dividendo anual aí de 6,2%, com base no valor de hoje, né, do fim de maio aqui de 2024. Então, por esses fatores, por ser uma empresa, uma blue chip, uma das maiores da nossa bolsa, com valor de mercado próximo de 200 bi, pela força das marcas que tem, que eu mencionei aqui no quadro também, por esses motivos ela pode agregar pela segurança dentro de uma carteira de ações. Eu, pessoalmente, já tenho bastante empresas que me agregam com esse fator de segurança e pagam mais, tanto pagam mais dividendos quanto estão mais baratas nos indicadores de preço por lucro e preço por valor patrimonial. Então, para minha carteira, não faz sentido eu investir, tá? Até porque minha expertise é em outros setores. Quem gosta do setor de cerveja, que é um setor perene, o resultado consistente é uma prova disso, pode fazer sentido sim, até porque na comparação com outras empresas do mesmo setor, como a própria Heineken, que a gente viu aqui, a Ambev está barata e também está barata na comparação com o seu preço histórico. Tá? Então, dependendo do ponto de vista, pode valer. Eu, pessoalmente, prefiro montar minha carteira com outras empresas que estão mais baratas, pagam mais dividendos e que algumas delas, inclusive, já foram analisadas aqui no quadro e pode ser visto o replay no Spotify. Tá? Depois dê uma olhada ali em Neoenergia, por exemplo, Sanepar. São empresas também que agregam segurança, agregam com dividendos e estão mais baratas e pagam mais dividendos. E lembre-se que nunca é uma coisa ou outra. Tá? Pode fazer sentido para alguém que veja aqui o quadro, goste tanto de Ambev quanto de Neoenergia e não goste de Sanepar. Tá? O importante é montar uma carteira que faça sentido para ti, desde que ela seja diversificada com boas empresas. Beleza, galera? Respondi bastante pergunta aqui hoje. KP Fleck perguntou: FI, declara imposto quando? Sempre que vender com lucro. Tá? Dividendos de FIIs são isentos de imposto de renda. E essa foi mais uma live do quadro Análise de Ações. Espero que tenham gostado. Fica sempre o convite para ouvir os outros episódios que estão disponíveis no Spotify. Recomendo, ajuda esse projeto de educação financeira a atingir mais pessoas. Um Brasil com mais educação financeira é um país que provavelmente vai ser mais próspero, mais educado no futuro. Então compartilha com aquele amigo ou familiar também, que ajuda bastante por aqui. Tá? Esse conteúdo que é gratuito, independente, de um especialista, tá? E é sensato aí, que está em falta hoje em dia. Um grande abraço, espero que tenham gostado. Boa noite, boa semana para nós. Valeu, tchau.